Hebreus 10, versículo 35 até o 11, versículo 2, diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos mais uma vez no nome de Cristo, ó Pai, e mediante Ele, porque nós mesmos nada podemos alcançar o Senhor. E por Cristo nós pedimos que o Seu Espírito Santo nos visite essa noite e nos ilumine o Kaique que trará a palavra abençoada hoje, ó Pai. E que o Senhor venha falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Som. Meus irmãos, graças e paz a todos. Amém? Amém. Hoje nós vamos meditar então no que o autor aos Hebreus define sobre ser fé, e eu espero que a gente possa sair daqui mais crentes do que nós entramos. Este é o propósito nosso, de cultuarmos ao Senhor, ok? Vamos meditar então nessa carta, e acho que é importante nós voltarmos um pouquinho e entendemos o que o autor está dizendo no final do capítulo 10, para que nós possamos entrar no capítulo 11. Peço que você acompanhe comigo no capítulo 10, especialmente o verso 32 em diante. O autor aos Hebreus diz para aqueles leitores: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, após serem iluminados por Deus, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Ora foram expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Ora se tornaram coparticipantes com aqueles que estavam sendo distratados. Porque não somente vocês se compadeceram daqueles que estavam presos, como também aceitaram com alegria que roubassem os seus bens, tendo ciência de que vocês possuem um patrimônio superior e com mais duração. O que é importante, irmão, nós pensarmos aqui, antes do autor falar sobre fé, é entender um pouquinho dos leitores. Quem são essas pessoas que recebem essa carta? Então, o autor aos Hebreus, aqui a partir do verso 32, aqui quesito de introdução, ele caracteriza esses irmãos como pessoas. Verso 32, que passaram por muita luta e sofrimento. Verso 33, pessoas que foram expostas como espetáculo a insultos e muitas tribulações. Verso 34, eram crentes que perderam muitas das suas riquezas, casas, bens, alguns perderam familiares, etc. Então, o tipo de crente que está diante de nós aqui, talvez seja um pouco diferente do tipo de crente que nós somos hoje. Eu fico imaginando como que era o culto para esses irmãos aqui. Imagine eles chegando no local de culto, e aí eles recebem a carta aos Hebreus, e eles leem essa carta na igreja. Que tipo de culto era esse? Como que era o pastor dessa igreja? O conteúdo da pregação desse pastor? Como será que eles se reuniam? Será que eram portas abertas, assim como nós estamos reunidos hoje? Será que eles tinham o privilégio de se reunir no domingo, 7 horas, um horário maravilhoso no domingo? Pelo que nos diz a história, eles eram um tipo de crente muito diferente do que nós somos. Imagine o irmão que está do seu lado, ele acabou de perder um familiar naquela semana por
causa da fé cristã. Talvez a sua esposa foi capturada e massacrada. Aquilo que nós vemos nos filmes e na história, o Coliseu Romano, são esses irmãos aqui que estavam vivendo esse contexto. As suas famílias eram lançadas dentro do Coliseu e eram entregues. O verso 33 diz isso, como espetáculo, expostos como espetáculo. Esses irmãos então enfrentavam muita perseguição, especialmente de duas classes de pessoas: dos judeus, que não receberam a Jesus como Senhor, então eles tinham que lutar contra os seus irmãos de sangue, porque eles não queriam saber de Cristo, e eles perseguiam essas pessoas. Eles também tinham que lutar contra os romanos. O Império Romano não aceitava a fé cristã como uma religião digna. O imperador Nero, talvez seja o caso mais específico para nós olharmos. A história nos diz que no momento ele ordena em papel, em forma de lei, que vários cristãos da igreja fossem pendurados numa cruz dentro do Coliseu em Roma e fossem queimados, para que toda a plateia de Roma pudesse olhar para aquele episódio e batesse palma, se alegrando com a morte dos cristãos. Então aqueles irmãos que receberam essa carta, eles eram bem diferentes de nós no contexto, porque muitos estavam passando por crise familiar, luto, alguns estavam passando por crise financeira, perderam suas casas, perderam o carro, perderam o emprego, porque o trabalhador, ele servia um empregador, e o empregador talvez fosse um romano, ou então um judeu. Então tente imaginar um pouquinho da forma da vida daqueles irmãos ali. Eles não podiam se reunir num salão como nós estamos aqui, né? Um salão livre, onde nós pagamos aluguel, ninguém nos incomoda, esperamos em Deus que nós não incomodemos ninguém. Eles cultuavam em cemitérios. É basicamente isso que nos diz a história. Alguns de vocês já ouviram falar em catacumbas. Era lá o culto onde os cristãos tinham. O que eram catacumbas? Eram os locais em Roma onde eles sepultavam os ossos de pessoas mortas. Então, como que era o clima numa catacumba? Não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha conforto, eram apertados, à luz de velas, com cheiro de gente morta, e eram lá que eles estavam cultuando a Jesus, cantando hinos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, nós exultamos porque o Senhor nos deu Cristo. Era esse tipo de cristão que nós estamos lidando. Não era um tipo de cristão que nós estamos muito acostumados. Cristão que não vem no culto, que está com uma dor de cabeça, ou cristão que não lê a Bíblia em casa porque está muito atarefado com o seu trabalho, com a sua família, com as crianças. Eu quero que vocês imaginem o contraste do tipo de fé que eles viviam e do tipo de fé que muitos de nós vivemos, que a igreja em geral, no país, na nossa cidade, vive. E pensando nisso, eu quero que você leia novamente o verso 35. Eu, sendo pastor daquela igreja, com a mente que eu tenho hoje, talvez eu não diria um verso desse para aqueles irmãos. Olha o que diz o verso 35. A audácia deste pastor: não abandonem, portanto, a vossa confiança. Talvez se eu fosse pastor daquela igreja e eu visse assim, Fernanda, imagine ela perdeu o Danilo por causa da fé. Entraram na casa dela, levaram o Danilo embora com bastante carne, colocaram ele para ser um toicinho assado lá no Coliseu Romano, e a Fernanda acabou de casar, está de luto. Mas o que a Fernanda fez? Ela foi na catacumba, no horário marcado, que geralmente os cristãos cultuavam de madrugada, para não serem pegos pelas autoridades romanas. Então eles cultuavam de madrugada, não bastasse o escuro da noite, eles cultuavam dentro de um lugar mais escuro ainda. Mas a Fernanda estava lá, firme e forte. Talvez pense no Everton, mora em Salto, sem emprego, perdeu o emprego por causa da fé. A moto linda dele, o Império Romano roubou a moto dele para vender. Ele não tem mais nada, mas o Everton, um crente fiel, vem a pé de Salto até a catacumba de Indaiatuba para cultuar o Senhor Jesus lá. Se eu fosse pastor dessa igreja e algum irmão faltasse no culto, eu não ia pegar pesado com esse irmão. Eu ia dizer: irmão, você perdeu um familiar,
você perdeu seu emprego, você perdeu a sua vida em muitos aspectos. Então, o Senhor te ama, descanse, eu vou te abraçar, vamos caminhar juntos. Não tem problema você não vir hoje, porque tem uma ronda policial ali na estrada. Ou então as pessoas estão buscando os nomes da sua família, então procure ficar em casa mesmo. Tente não sair, porque você vai ser capturado. Assista o culto online. Pega a pregação que o nosso irmão Alan está gravando, você assiste em casa. Mas o que nós temos diante de nós é um pastor exigente, que lá no versículo 25, ele diz para esses irmãos: eu não quero que vocês deixem de congregar, eu obrigo vocês a congregarem. O verso 35 ele diz: não abandonem a confiança, ou seja, eu não vou deixar vocês retrocederem. Pelo contrário, eu vou aumentar agora o grau de comprometimento que vocês devem ter com a fé. Quantas pessoas vocês imaginam que nessa igreja deixaram Jesus? Muitas. Por quê? Porque amavam mais a sua família, amavam mais o seu emprego, amavam mais as suas posses, amavam a sua própria vida mais do que a vida de Cristo. Porque ser cristão numa época dessa era exatamente isso. Você deve amar mais a Jesus do que você mesmo e do que tudo que você tem. Porque se você se confessar como cristão, você vai perder tudo que você tem, inclusive a sua vida. Agora faça um contraste com a nossa vida cristã. Tente pensar um pouco sobre isso. E aqui é um exemplo pastoral que é às vezes muito difícil de engolir. É um pastor que diz: não abandone, não retrocedam, pelo contrário, tenham mais fé, não deixem de congregar, não abaixem o nível da fé cristã, pelo contrário, vamos aumentar o nosso comprometimento. E isso é muito interessante para nós pensarmos o que é fé. O que a nossa sociedade diz que é fé hoje? O que as igrejas, se nós fôssemos fazer uma pesquisa dentro da nossa igreja, igrejas ao nosso redor, cada um de vocês levasse uma prancheta, uma caneta, e para cada cristão no evangelho você perguntasse: me diga o que é fé para você. O que as pessoas iriam dizer? O que as pessoas entendem que é fé hoje? Essa semana, e Deus sempre faz isso, é sempre o tema de uma pregação, e ao longo da semana acontece alguma coisa que tem a ver com aquilo, e eu já sempre fico atento, para ver o que Deus está querendo dizer. Lá na loja chegou uma senhorinha, e eu lá no caixa, só ouvindo, o orelha aqui só ouvindo que aquela senhora estava conversando lá com a vendedora, e ela falou que o filho dela estava passando uma dificuldade, ia fazer uma cirurgia, etc e tal, e ela disse assim: mas eu tenho fé que ele vai fazer aquela cirurgia e vai dar certo. Eu tenho fé, eu acredito, eu já estou vendo acontecendo. Ela disse assim: eu já estou vendo meu filho em casa, ele está bem já, eu acredito. Isso é fé? Como que as pessoas entendem o que é fé hoje? Muitas propagandas de empresas na internet, inclusive torcidas de futebol, sempre quando o time ele não está indo bem, eles começam a gritar na arquibancada: eu acredito. Então, cada setor da sociedade, cada pessoa, branco, negro, pobre, rico, religioso ou não religioso, diz que tem fé em alguma coisa. E o que será que é fé? Será que fé é justamente isso? Você acreditar que vai dar certo, independente do que você veja diante de você? Será que a fé é totalmente oposta a evidências ou a provas da sua fé? Será que eu posso crer de uma forma cega? Será que fé é positivismo? O que é positivismo? Eu fazer afirmações para mim dizendo: vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Isso é um sistema que está na nossa sociedade, onde as pessoas devem se autoafirmar. Você não pode duvidar, você tem que afirmar, porque existe poder nas suas palavras. Então, se você não afirma com as suas palavras, você não vai atingir os seus sonhos. Se você tem um grande sonho, você deve afirmar: eu já acredito, esse sonho está lá, eu decreto que esse sonho vai acontecer. Isso é positivismo, mas não é fé. O que será que é fé? Para nós entendermos o que é fé,
nós temos que olhar para a Bíblia. E fé é exatamente isso que o autor diz no verso 35. Essa palavra que ele usa de confiança. Fé é uma confiança inabalável em Deus. E essa confiança, conforme nós vamos ver ao longo do texto, ela tem alguns critérios para que você possa ver se é uma fé verdadeira ou é uma fé falsa. Olha comigo novamente o 35 em diante. Não abandonem, portanto, a vossa confiança. Sempre se lembrem dos leitores aqui, ok? Pois essa grande confiança, ela vai ter um grande galardão. Com efeito, vocês precisam perseverar para que, após fazer a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Qual que é o propósito da carta aos Hebreus? Mostrar para aqueles irmãos o quanto Jesus Cristo era grande, para que eles não abandonassem a Cristo no meio das tribulações e dos sofrimentos. Ele quer encorajar aqueles irmãos. Em outras palavras, ele está querendo alimentar a fé daqueles irmãos, certo? Ele está querendo encorajar, animar aqueles irmãos. E qual é a forma que aqui no verso 35 e diante, ele quer encorajar aquela fé? Ele não simplesmente diz, independente de tudo, vocês devem crer, confiem cegamente. Não. Ele começa a dar motivos e fundamentos para que essa fé aumente e para que essa confiança realmente tenha força. No verso 37 em diante, ele vai citar um texto bíblico, porque é a partir do texto bíblico que a fé nasce. É isso que Paulo diz em Romanos 10, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando ele quer encorajar a fé desses irmãos aqui, ele cita a Bíblia. Ele alimenta a fé daqueles irmãos com Bíblia. E o texto que ele cita é Abacuque capítulo 2. Pensando no trabalho pastoral, eu dificilmente tentaria usar um texto de Abacuque para encorajar a fé de vocês. Talvez eu não usaria um salmo, talvez eu usaria um texto do Novo Testamento, um provérbio, a carta do apóstolo Paulo, mas Abacuque, quem que é Abacuque? O que a mensagem de Abacuque passa para nós? Será que nós, como igreja evangélica hoje, sabemos qual é a mensagem do livro de Abacuque? Geralmente as pessoas mal sabem para que o evangelho foi escrito, mal sabem quem é o apóstolo Paulo, para que ele escreve a carta aos Gálatas, aos Efésios. Quem dirá então o texto de Abacuque? Então vocês veem que esse pastor aqui ele tem um nível acima, e os cristãos dessa igreja é um nível acima de nós. Isso é para nossa vergonha, mas essa vergonha não é para te matar nessa vergonha, essa vergonha é para te elevar para cima. Ele cita o texto de Abacuque capítulo 2 que diz, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Que texto bom para encorajamento, né? Pense comigo. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus diz que o seu povo irá viver pela fé nos momentos de perseguição e de sofrimento, que é o que estava acontecendo no texto de Abacuque. E ele diz o seguinte: Deus não tem prazer naqueles que recuarem. Então pense, aqueles irmãos que perderam familiares, perderam emprego, eles perderam tudo praticamente, e Deus chega para eles e diz: olha, se vocês recuarem agora, a minha alma não tem prazer em vocês. Que Deus, né? Muito diferente do que a gente escuta hoje em dia. Eu costumo pensar que as igrejas atualmente, que Deus livre a nossa igreja de ser parecido com isso, que os pastores atualmente, eles não são assim. As igrejas dos pastores de hoje mais se parecem com a Dalila, lá no livro de Juízes. Quem é Dalila? Aquela que tem relação com Sansão. Como é que Dalila, os planos de Dalila quais eram? Entregar o segredo de onde estava a força de Sansão, para que então ele não tivesse mais força. Dalila procura formas então de como é que eu faço com que Sansão fique vulnerável. O que a Bíblia diz? Que Dalila, com todo o seu charme, sua beleza, começa a fazer carinho no cabelo de Sansão.
e Sansão ele cai no sono, parece eu em casa. Dalila vai fazendo muito carinho, massagem na cabeça de Sansão, ele vai adormecendo, Dalila começa a falar com ele, então Sansão, explica aí, de onde vem a sua força? E aí Sansão, não posso falar, e ela começa a fazer mais carinho, ele diz, vem desse cabelo aí que você está fazendo carinho, meu amor. E aí do nada ele adormece, ela conhece o segredo de Sansão e corta o cabelo de Sansão com uma tesoura. As igrejas atualmente mais se parecem com isso. Para manter pessoas na igreja, ou no culto, ou assíduas na fé, muitos pastores começam a acariciar os membros. As pregações mais são pregação de autoajuda e de carinho na cabeça, ou carinho no seu sofrimento, e o pastor diz, meu irmão, eu sei que está difícil a sua vida, eu sei que você tem coisas superiores para fazer, mas por favor, venha no culto. Por favor, não largue Jesus. Por favor, olha, nós estamos aqui no culto de quarta-feira, não fique em casa, fique aqui com a gente. Ou então aquele irmão que por causa de pecado tem abandonado a ida aos cultos, e aí esse pastor quando vai visitar esse irmão e diz, irmão, eu sei que tem sido difícil para você conciliar o seu horário, mas se Deus quiser, na próxima hora você vai conseguir. Não é esse tipo de pastor, não é esse tipo de fé, não é esse tipo de crente que nós estamos lidando aqui. A palavra de Deus não implora para que ninguém e nenhum cristão permaneça no caminho. Portanto, não espere de mim ou do William, de ninguém aqui, que nós vamos atrás de você te lambendo quando você está pecando. Não espere que nós vamos baixar o nível, ainda que fique eu, William, Sabrina e o diácono na igreja, ainda que fique uma criança aqui, ainda que fique uma pessoa, o som, a pedra irá clamar. É isso que Jesus diz. Eu não preciso das pessoas. Esse tipo de Deus que está diante de nós, ele diz, mesmo que vocês percam tudo, vocês já fizeram tudo para a fé, vocês entregaram família, entregaram dinheiro, vocês se entregaram para tudo, mas se vocês se recuarem agora no final do caminho, eu não tenho prazer em vocês. A gente tem que começar a entender então fé dentro desse contexto. Fé não é você vir no culto, levantar as suas belas mãos e cantar ao Senhor com muita fé no coração. Fé, ela é comprovada num momento de sofrimento e dificuldade. Portanto, meu irmão que está fraco na fé, que está desencorajado, entenda que a sua fé, neste momento, ela pode crescer. O sofrimento vem justamente para isso. Para alguns o sofrimento vem para tirar você do caminho, mas para aqueles que realmente pertencem a Deus, o sofrimento vem para moldar a sua fé, para amadurecer a sua fé. Vamos seguir. Até o versículo 39, nós podemos entender aqui em uma forma de um poema, que quanto é difícil de acreditar. Pense quanto era difícil para aqueles irmãos permanecerem no caminho da fé, face a todas as dificuldades que eles estavam enfrentando. O autor conclui o verso 39 dizendo, nós porém não somos aqueles que recuam para a perdição, mas somos aqueles que creem para a conservação da nossa alma. O verso de número 1 do capítulo 11, então, ele vai definir o que é fé. O texto diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Todos nós aqui provavelmente já ouvimos esse texto, se não nós já sabemos ele de cor. A fé é o firmamento, é tipo o Salmo 23, Hebreus capítulo 11, verso 1. Está na boca de todos os cristãos, nós recitamos esse texto, mas geralmente nós não sabemos como aplicar esse texto. Eu mesmo, irmãos, quando nós começamos a exposição no livro aos Hebreus, eu e o William, nós fizemos a divisão de cada capítulo, quem iria pregar cada capítulo, e quando chegou no capítulo 11, verso 1, eu vi que era eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar esse texto aqui? Porque nem eu mesmo sei a profundidade desse texto, e eu não quero, Senhor, chegar na igreja e pregar simplesmente fé como a certeza das coisas que não se veem, porque isso é óbvio. O que esse texto realmente está querendo dizer para nós? Nós temos que examinar esse texto. E o texto diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que essa palavrinha
que é traduzida como certeza, significa no original do texto bíblico. A palavrinha aqui, certeza, no grego é a palavrinha chamada hipostasis. O que significa essa palavrinha hipostase? Algumas traduções da Bíblia traduziram essa expressão de uma forma mais feliz, porque ela não significa necessariamente certeza. Essa expressão significa substância, certo? Em outras palavras, o autor está dizendo: a fé é a substância das coisas que nós esperamos. Ou seja, é algo que eu tenho aqui e que é apenas a substância daquilo que ainda está por vir. A palavra substância é a mesma palavra utilizada em Hebreus capítulo 1, quando diz que Jesus Cristo é a exata expressão da substância de Deus, do ser de Deus. Então, fé como substância não é apenas uma certeza, fé não é algo intelectual apenas. Fé é uma substância das coisas que se esperam. Segundo, a fé é a convicção de fatos que não se veem. A melhor tradução para essa expressão convicção, que no grego é elegos, é a palavrinha para evidência, verificação. É uma evidência que é uma prova de fatos. A fé, então, é a convicção, é a verificação, é a evidência das coisas que eu não consigo enxergar. Basicamente, irmãos, o que o texto do versículo 1 está ensinando para nós é o seguinte: que a fé tem dois aspectos. A fé que nós professamos ter, ela tem dois aspectos. Primeiro aspecto: a fé é um tipo de experiência espiritual onde eu posso provar, experimentar substancialmente aquelas coisas que eu espero no futuro. E um segundo aspecto, a fé é um tipo de visão espiritual onde eu consigo ter evidência das coisas que eu não estou enxergando agora. O que isso significa para nós? Eu peço que rapidamente vocês abram comigo no Salmo de número 34. Vamos ver o que Davi diz nesse texto. Salmo de número 34, verso de número 8. Em outras palavras, Davi está dizendo que a fé é isso que ele diz no verso 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que o autor dos Hebreus está querendo passar para nós no versículo 1 é que a fé, aquele que tem fé, é alguém que está provando e vendo que o Senhor é bom. Ele está degustando essa substância que é o próprio Deus, ele está tendo uma experiência pessoal com isso, e ele tem uma visão espiritual daquelas coisas que ele não vê no mundo claramente. Fé é isso. É esse relacionamento pessoal com Deus, é essa convicção que eu tenho de Deus, é um elemento misturado com esperança e é também prova, evidência das coisas que eu não enxergo. Eu diria que a fé é aquilo que Deus dá para nós podermos degustar a Deus e olhar para Deus. A fé é a boca que Deus nos dá para comermos Ele, e aos olhos que Ele nos dá para que possamos enxergá-lo. Quem de nós aqui enxerga Deus? Quem de nós aqui come a palavra de Deus? Nenhum de nós. Fé é isso. Fé é eu degustar, é eu ter a experiência de ter a substância daquilo que Deus revelou para mim e também poder ter a evidência das coisas que eu não enxergo com os meus olhos de forma natural. É por isso que o nosso Inário, cantor cristão, no hino de número 188, o cântico sobre o Evangelho, ele diz exatamente o seguinte: a nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura há para todos, sim, para quem com fé comer. Olha que interessante. O que é a fé? É a habilidade que Deus me dá para comer, para degustar o que? Sonhos,
A cirurgia bem-sucedida do meu filho? Não. Degustar o próprio Deus. Degustar a palavra de Deus. Porque a fé vem da palavra de Deus. E a fé é a boquinha que come essa palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus, mais fé. É isso que o autor está tentando desenvolver para nós. E nós vamos ver ao final algumas consequências disso e aplicações para nós. Basicamente você deve pensar o seguinte: para que a sua fé, que você professa ser fé, seja uma fé verdadeira, é necessário 3 elementos. Quais elementos são esses? É necessário expectativa. O que é expectativa? São coisas que eu espero para frente. São esperanças. A fé é esperança de algo que eu ainda não tenho. Expectativa. A fé não é apenas esperança, e muitas pessoas pensam que é. Aquela senhorinha que eu disse para vocês na loja, ela tinha esperança, o desejo, a vontade, o pensamento positivo que a cirurgia do filho dela ia ser bem sucedida. Mas fé não é apenas expectativa. Fé é ter expectativa, mas também ter a garantia de que aquilo que eu estou esperando eu vou ter realmente. Eu posso ter certeza que eu vou ter. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Mas fé não é apenas esperança e nem garantia. Fé é eu viver essas duas coisas de acordo. Por isso que o autor Tiago, dizendo no capítulo 2, ele diz o seguinte: vocês aí dizem que têm fé, mas até os demônios têm fé. Mas a diferença dos demônios é que eles têm fé, eles creem, eles sabem que Deus existe, mas eles não vivem de acordo com essa verdade. Quantos cristãos dizem que têm fé, têm esperanças, sabem das garantias, mas eles não vivem essa vida de acordo? O que o autor está querendo nos ensinar? E ensinar aqueles irmãos que estavam passando essas dificuldades no verso 1. O que eles querem dizer com a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No verso 2 ele diz o seguinte: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E eu quero que você pense num exemplo que o próprio autor vai dar mais para frente em algum sermão sobre Moisés. Pense que Moisés, quando ele sai do Egito com todo o povo de Israel, e a Bíblia diz no capítulo 14 que ele chega diante do mar vermelho. E aí ele pensa o seguinte: e agora? O que a gente faz? Enquanto ele está pensando no que ele faz, a palavra de Deus diz que Deus fala com ele e diz: Moisés, não temas, apenas diga para o povo marchar. É loucura, né? O mar na frente, e Deus está falando assim: o que vocês estão esperando? Marche, ande sobre as águas. De onde veio a fé de Moisés? Era porque ele estava olhando lá e disse assim: eu creio que nós vamos caminhar aqui no meio da água. Não, ele só passou a ter fé porque Deus disse para ele que ele poderia andar. Pense, por exemplo, no apóstolo Pedro. Quando ele está no barco e eles enxergam a Jesus de longe como um fantasma, e Jesus diz: não temam, sou eu. O que Pedro diz? Já que é o Senhor, eu vou andar no meio da água. É isso. Ele falou assim: se é o Senhor mesmo, diz para mim, para eu andar no meio das águas, e se o Senhor me mandar, eu vou. O que Jesus diz? Vem. E ele vai. Por quê? Porque ele tinha muito pensamento positivo de que a água não ia deixar ele afundar. Não, porque Jesus falou que ele podia ir, e Jesus mudou a substância da água para pedra, e disse: pode vir agora que eu mudei a água em pedra, pode caminhar, na força da minha palavra. Vocês notam que ao longo da Bíblia, fé não é oposta à palavra de Deus. Não existe fé fora da palavra de Deus. Você não pode dizer eu tenho fé. Você precisa ter fé em algo, e algo é a palavra de Deus. Abraão, outro exemplo que ele vai citar em capítulo 11. Vocês acham que Abraão estava num belo dia em casa e disse assim: cansei aqui da minha cidade, agora eu quero ir para uma outra cidade, quero novos ares, né?
quero um novo emprego, quero uma nova casa, um novo carro, então eu vou pegar toda a minha família e vou sair ali perambulando. Foi assim? Não. No momento do dia, Deus chega para ele e diz: Abraão, sai da terra e vai para outra terra onde eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Na força dessa palavra de Deus, ele foi. Você não vê os irmãos bíblicos dizendo que a fé é algo totalmente fora da palavra de Deus. Portanto, quando vocês ouvirem sobre isso, e se o coração de vocês enganá-los, quando vocês dizem que têm fé, mas essa fé não tem nada a ver com a palavra de Deus, esqueçam-nos. Fé vem da palavra de Deus. Olha o verso 3, por exemplo, que o nosso irmão William irá pregar para nós semana que vem. Através da fé, nós entendemos que o mundo foi formado como? Pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pense, por exemplo, em Abacuque. Ele estava questionando a Deus, dizendo: Deus, como pode o Senhor enviar um povo inimigo para destruir o povo do Senhor? Abacuque capítulo 2, Deus diz para Abacuque: Abacuque, o meu justo viverá da fé, não recue. No finalzinho do capítulo 3, Abacuque diz o seguinte: porque Deus falou comigo, agora eu posso crer que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu vou me alegrar em Deus. Por quê? Porque ele fechou os olhos no meio daquela destruição e disse: eu tenho pensamento positivo de que isso vai passar e vai dar tudo certo. Não, Deus falou com ele que ele poderia esperar, e ele falou: agora eu vou esperar. Veio da palavra de Deus a fé. E eu espero que esses exemplos tenham sido suficientes para que a sua fé esteja pautada na palavra de Deus. Agora o exemplo clássico: Tomé. Pense na vida de Tomé. Pense em todos aqueles episódios que nós poderíamos aqui destrinchar, né? Caminhando com Jesus 3 anos e meio. E aí Jesus, de repente, ele começa com um discurso diferente, dizendo: ó, eu vou caminhar para Jerusalém porque eu vou morrer lá. E aí os discípulos não estão entendendo muito bem aquilo. E aí Pedro chega para Jesus e diz: não, mestre, de forma nenhuma, o Senhor não pode suceder isso. O Senhor é Deus no nosso meio, como o Senhor vai morrer? E eles estão caminhando. De repente, então, chega o fatídico dia que Jesus é pego pelos judeus e os romanos, é pendurado naquela cruz, e os discípulos ficam a ver navios. Eles ficam com tanto medo que eles se escondem dentro de uma casa e fecham a porta e ficam lá esperando, incrédulos, sem esperança, sem expectativa e sem agir de acordo. Por quê? Porque não estavam lembrando das palavras de Jesus. Eles não tinham uma direção para caminhar. Quem não tem uma direção para caminhar, não caminha, fica parado na mesmice. E um deles é Tomé. Naquele dia, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele vai ter com os discípulos, e justo naquele dia Tomé não está lá. Não sei onde Tomé estava. O que ele foi fazer da vida? Todo mundo fechado, com medo de morrer, e Tomé vai dar um passeio, vai visitar um familiar. Nesse momento, Jesus visita os discípulos, e eles veem os cravos nas mãos, veem a ferida no lado de Jesus, vê o sofrimento ali, a ressurreição de Cristo. Jesus sai, Tomé chega, e eles contam para Tomé: nós vimos o Mestre, nós lemos esse texto. E aí Tomé diz: tá. Se eu não ver, se eu não tocar, olha isso, se eu não tocar no buraquinho do seu pulso, não tocar na ferida do seu lado, eu não vou crer de maneira nenhuma. É muito interessante que Jesus aparece, e lembre-se que a porta está fechada. Jesus arromba com o seu espírito aquele cenáculo, e ele não chega com conversa nenhuma. É só você ler o texto de João 20. Ele não chega e diz: ei pessoal, como está aí depois que eu apareci para vocês? Vocês estão bem? E aí, qual que é o próximo passo? Ele já chega e vai para Tomé e diz: toca aqui, Tomé. Você não disse que você precisava tocar para ver, para crer? Então toca aqui, toca no meu pulso, toca no meu lado. O que Tomé faz? Ele não tem o que dizer. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele confessa. E aí Jesus diz para ele:
Porque você viu, você teve fé também. Bem-aventurados aqueles que não verão, mas crerão. E geralmente nós olhamos para esse texto como se Jesus estivesse dando uma bordoada em Tomé. Tipo, miserável, apóstolo, incrédulo e maldito que você é porque você não crê. Você acha que os discípulos estavam como? Eles estavam ali. Eles só não tinham coragem de dizer aquilo que Tomé estava dizendo. Nem Pedro teve a audácia de se levantar e dizer: mas isso aí não está cheirando bem. O que o texto está querendo dizer para nós, irmãos? Quando Jesus diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, Ele está dizendo de quem? Nós. E como é que nós cremos hoje? Porque teve um bendito Tomé que 2000 anos atrás tocou o dedo lá na ferida e escreveu dizendo: realmente eu toquei o dedo na ferida e eu criei, portanto vocês podem crer baseado no meu testemunho. Onde está a incredulidade de Tomé? Está no benefício de nos dar a possibilidade da fé hoje. O texto foi escrito e é esse texto que gera fé dentro de nós, porque nenhum de nós viu a Cristo ressuscitado, ou estou enganado? Nenhum de vocês teve uma experiência sobrenatural onde Jesus apareceu para vocês e vocês viram. Como é que nós cremos? Porque eles escreveram e relataram, porque a palavra de Deus é a base da nossa fé. Eu quero aplicar esse texto para nós. Como é que nós podemos embasar a nossa fé e entendermos finalmente o que é fé? Lembre-se sempre do propósito da carta aos Hebreus aqui no capítulo 10. Ele quer fornecer firmeza e esperança para aqueles cristãos que estavam quase abandonando a fé por causa das dificuldades. Eles não estavam tendo firmeza porque o mundo ao redor deles estava caindo e eles já não tinham mais esperança. O que o autor dos Hebreus faz? Ele escreve essas coisas para alimentar a fé deles. É isso que nós vemos aqui na primeira aplicação. A fé verdadeira enfrenta dificuldades. Eu estava pensando em casa esses dias, todos os tipos de cristão que existem na igreja. Aqueles que lutam contra pecados, aqueles que estão há anos dentro da igreja, e você olha para a vida desses irmãos, ou não, e eles não têm dificuldade nenhuma, eles não têm sofrimento, a fé deles não é testada, não é provada no fogo, e eles estão aqui, são os mais frequentes, são aqueles que estão sempre no mesmo nível, e existem aqueles que estão lutando com dificuldades, sofrimentos. Esses dias eu estava conversando com o Victor, e conversando sobre a igreja, ele falou assim: irmão, como está a igreja, né? Na sua visão, assim, como estão os irmãos? Eu falei assim: graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça, né? Tem aqueles irmãos que estão lutando com fraquezas, com pecados, todos nós lutamos com dificuldades, né? Mas graças a Deus por tudo. E ele me disse um negócio assim que eu sabia, mas eu não prestei atenção. Ele falou assim: irmão, graças a Deus por isso, né? Aí eu falei: graças a Deus por isso, né? Ele falou assim: sabe por quê? Porque é uma bênção, nós temos pessoas dentro da igreja que estão lutando contra pecados. E aí eu só ouvindo assim, falei: peraí, deixa eu tentar acompanhar, né? Que o Victor está sempre aqui, né? E a gente sempre tenta chegar perto do Victor. E ele falou assim: graças a Deus, porque existem pessoas que estão lutando contra pecados. E aí eu pensei na minha mente o oposto. Qual seria o oposto? Pessoas que não estão lutando contra pecados. E pessoas que não lutam contra pecados não são crentes. Pessoas que estão na igreja e não enfrentam dificuldades, Deus não está provando a fé deles. Pessoas que não passam dificuldades pela fé, que professam, perseguição, sofrimento, choram pelos pecados e pelas dificuldades, não são cristãos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: todos aqueles que querem viver de uma forma digna de Cristo irão padecer perseguição. O sofrimento é tanto um dom quanto a fé é um dom. É isso que Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, verso 29. A vocês foi concedido não apenas o dom de crer em Jesus, a minha alma porque te perturbas dentro de mim,
espera em Deus. Ele prega para ele mesmo. Irmãos amados, por que nós continuamente estamos nos cultos? Por que nós devemos continuamente ler a palavra de Deus? Porque é esta palavra, são os cultos, é a comunhão com os irmãos que vai nutrir a nossa fé. E assim, irmãos, é algo que eu não consigo entender ainda. Pessoas que faltam nos cultos, que não leem a Bíblia em casa, que não oram, que não conversam com os irmãos, e aí você chega e pergunta para ela: e aí, irmão, você está bem? Ele diz: não estou bem. E aí você pergunta: por que você acha que você não está bem? Ele fala: não sei. Não sei por que eu estou bem. É óbvio que você não vai estar bem. Você não se preocupa com os cultos, você não se preocupa em ler a palavra de Deus, você não se preocupa em se alimentar da Bíblia. Como que vai estar a sua vida? Fraca, mirrada, com depressões, com instabilidade, com incertezas, porque você não se enche da palavra de Deus. Por que é que os puritanos, nós olhamos para eles e parece que eles não tinham dificuldades? Parece que os puritanos estavam sempre numa crescente, assim, uma rajada para os céus, né? Enquanto a gente rasteja, os puritanos correm para o céu. Por quê? Porque eles se enchiam da palavra de Deus. Quantos de vocês conhecem John Bunyan? Aqueles que escreveu o livro Peregrino. Por que os puritanos eram tão firmes na fé? Um puritano uma vez disse acerca de John Bunyan: se você chegar no John Bunyan, no nosso amado irmão John Bunyan, com um estilete e cortar o seu braço, não vai sair sangue dele, vai sair versículo bíblico. Interessante. O que isso nos ensina? Que cristãos devem ser cheios da palavra de Deus. Como é que Jesus, o próprio Jesus, no deserto, ele se manteve de pé? Palavra de Deus. Jesus tinha uma Bíblia no deserto? Tinha ou não tinha? Quantos dias ele ficou no deserto? 40. Imagine 40 dias sem ler a Bíblia. Alguns de vocês hoje já sabem como é essa experiência. 40 dias sem ler a Bíblia. 40 dias sem cultuar. 40 dias sem ter nenhum irmão para te encorajar. 40 dias para não ter ninguém do seu lado. Só as feras selvagens. Como é que Jesus se manteve firme? Lendo a palavra de Deus? Não, ele não tinha nem o privilégio de ler. Mas a palavra estava dentro do seu coração. Salmo 119, o salmista diz: como pode o jovem guardar puro o seu caminho, observando a palavra de Deus? E como é que o jovem, por exemplo, numa universidade, que ele não pode chegar na universidade e começar a ler a Bíblia, como é que ele pode se manter firme na universidade ou no seu dia a dia? Escondendo a palavra de Deus dentro do seu coração. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que o cristão deve se revestir da armadura de Deus. E ele fala sobre duas armaduras que eu quero ressaltar para vocês: o escudo da fé e a espada do Espírito. O que é o escudo da fé? Que você usa para se proteger das dificuldades, das setas do inimigo, e a palavra de Deus é a espada do Espírito, que você usa para golpear. Mas se você não lê a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, se a palavra de Deus não está dentro do seu coração, você não tem arma, não tem espada. E se a palavra de Deus não alimenta a sua fé, o seu escudo é de madeira. Você pode aguentar um ano, mas esse escudo não vai aguentar, ele vai quebrar. Você precisa da palavra de Deus. Talvez a principal aplicação que eu quero enfatizar para vocês aqui neste ponto é a seguinte: memorizem a Bíblia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Memorização? Memorizem o texto bíblico. Meus irmãos, é a única gula que Deus não condena. Comer a palavra de Deus. Você não vai ter malefício nenhum em comer a palavra de Deus e se empanturrar da palavra de Deus. Medite no texto bíblico e coloque esse texto à força dentro de você. Todos os dias, guarde a palavra de Deus. O Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia, é o texto mais longo da Bíblia,
ele foi um salmo escrito para que cristãos jovens memorizassem. Imagine um judeu memorizar o Salmo 119. Imagina o Rafael chega semana que vem e diz: irmãos, eu memorizei o Salmo 119, eu vou recitar para vocês. Não duvido. Mas pense nisso, irmãos. Será que pode vir benefício disso? Ou malefício? Qual o benefício que Deus pode dar para nós quando nós enchemos da palavra de Deus? Quando aqueles irmãos, então, que receberam essa carta, estavam passando por todas essas dificuldades familiares, financeiras, crises existenciais, pessoais, o que o autor aos Hebreus fez para eles? Ele lembrou eles de um texto bíblico do Antigo Testamento em Abacuque, e foi esse texto que gerou neles um ânimo para a fé. É através da palavra de Deus que você vai se manter firme. Memorizem a Bíblia e não ouçam essa aplicação como mais uma ao longo do culto e você chega a semana que vem e você não faz nada com isso. Memorize a Bíblia, ache formas para isso, façamos isso juntos. Pegue várias promessas do texto bíblico e guarde essas promessas. Recite para você mesmo durante o dia, pregue para você durante o dia as palavras de Deus, as promessas de Deus. Quando você for orar, faça orações baseadas na Bíblia. Você vai ver como a sua vida cristã vai ser diferente. E não espere o contrário, não espere estar bem quando você não tem intimidade com a palavra de Deus. Segundo e último, fixe os seus olhos em Cristo Jesus. É isso que a fé faz, é olhar para fora de você, é olhar para Cristo. Pedro, todo bonitão, imagina os apóstolos olhando para ele no barco, e Pedro com toda aquela imponência, né, caminhando no meio das águas. Ele fala: nossa, estou andando nas águas. E aí eu imagino ele olhando para o barco e diz: vem, porque eu estou andando nas águas. O que acontece? Ele caminhou por alguns segundos, mas aí passou uma semana, um mês da vida cristã, você para de olhar para Jesus, você começa a olhar para a onda, você fala: meu Deus, eu estou andando na água. E você olha as dificuldades: nossa, olha a crise aqui no meu emprego, puxa, eu vou perder o emprego. Aí você olha para a sua esposa e diz: nossa, difícil. Você olha para os seus filhos, assim, nada ao seu redor te encoraja. E aí você começa a olhar para essas coisas e a sua fé começa a... Tomé olhou para Cristo. Irmãos, nós temos que ter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Esses dias no Facebook eu vou terminar com esse exemplo, se Deus não me lembrar de mais alguma coisa. Eu vi sobre uma árvore na China que eles chamam de um bambu da China. Você sabe quanto tempo demora para esse bambu sair da terra e crescer? 1 mês, 2, 1 ano, 5 anos. São 5 anos de labuta, onde os chineses pegam lá o jarrim de água e vai no mesmo local todos os dias regando. E eles pegam o regador e vão lá naquele dia e regam. Daqui 1 mês, 30 dias regando, e não aparece nada, a terra está igual. Imagina as pessoas ao redor: mas meu filho, eu não estou entendendo, o que você está regando aí? Cadê a planta aí? Nada. 1 ano se passa, 2 anos, 3, 4, 5 anos para aquele bambu sair da terra, e ele cresce na altura de 30 metros. Sabe em quantos dias? 5 semanas. Meu irmão, aí você olha para a sua vida cristã e diz: mas Kaique, eu estou há 2 anos aqui na igreja, fiz o catecismo, leio a Bíblia em casa, mas parece assim que ainda estou lutando com os meus pecados, com as minhas dificuldades. É isso mesmo. Você está deixando de olhar para Cristo, você está olhando para a terrazinha, você está confiando nos frutos do seu regar. Continue regando amanhã, regue depois de amanhã. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, Deus vai te dar força para você evitar esse pecado que você não consegue deixar agora. Leva tempo, irmãos. A fé não é simples, a fé não é mágica.
que você crê e você salta muralhas. A fé, ela é menor do que um grão de mostarda, que você olha e não dá nada, mas daqui a um tempo ela cresce como uma grande árvore. Pense nesse exemplo do bambu. Pense, por exemplo, naquilo que Lutero disse, e Deus me ajude a terminar agora. Lutero, ele sempre tem umas frases interessantes, e aí eu fiquei pensando o seguinte: por que Lutero tem tantos ensinamentos práticos? E aí na hora me veio na mente, sabe por quê? Porque ele foi um dos que mais passaram dificuldades na fé, um dos que mais duvidaram e lutaram consigo mesmo. Por isso que ele tem esses ensinamentos preciosos. Em um dos momentos, em um dos seus sermões, ele diz o seguinte: irmãos, eu constantemente luto comigo porque eu fico olhando muito para mim. Ele falou assim: sabe o que eu aprendi quando eu olho para mim? Que cada olhar para mim, eu devo olhar 10.000 vezes para Cristo. Por quê? Porque se você continuar olhando para você, você vai descobrir cada vez mais pecados, cada vez mais desânimo. Você não vai conseguir caminhar, você vai começar a afundar no mar. Mas a partir do momento que você olha para Cristo e começa a olhar só para Ele, gasta a sua vida olhando para Cristo através da palavra de Deus, você não afunda. Que Deus nos guarde com essa palavra.